Carluccio passou vergonha de novo, o que é super normal, porque ele quis fazer um ataque ao governo Lula falando sobre o consumo de carne no Brasil, só que ele utilizou dados de 2022, na época do pai dele, o Bolsonaro. Só que essa não é a primeira vez que o Carluccio faz um ataque ao Lula usando dados do governo Bolsonaro. Eu não sei se ele tá querendo atacar talvez o próprio pai, sabe-se lá se o Bolsonaro cortou a mesada do Carlos ou qual é o complexo ali que ele está tendo. Só que chama a atenção dois pontos. Primeiro, que eles reforçam que os problemas do governo Lula são heranças de Bolsonaro e também mostram uma certa raiva, né? Um enfurecimento a respeito do assunto da picanha. Você vai colocar nos comentários, o Carluccio ele tá de castigo, por isso que tá atacando o papai? Os problemas de Lula são herança do governo Bolsonaro? Você tem gostado do governo Lula até aqui? Deixa o seu like se você curte quando o Carlos passa vergonha e se inscreva no canal. Essa gafe do Carlos, ou não sei se foi tanta gafe assim, né? Porque se foi um ataque direcionado porque o papai proibiu dele de brincar de índio, talvez tenha sido um ataque proposital. Mas o Carlos fez uma postagem recentemente em uma rede social falando sobre a queda no consumo de carne no Brasil. O menor patamar desde 2004. 2004 foi um ano bem legal, pelo menos pra mim. O problema do Carluccio é que os dados que foram utilizados para essa pesquisa são dados de 2022, ou seja, o ano que nós tivemos o menor consumo de carne em praticamente 20 anos foi durante o governo do próprio papai. Então o Carluccio quis atacar o Lula, mas atacou o papai. E essa não foi a primeira vez, porque um mês e meio por aí, o Carluccio também fez uma postagem sobre o preço da gasolina no Brasil, que estava muito alto, só que era um dado também referente à época do papai. Eu não sei o que o Carluccio tá querendo fazer, se o Bolsonaro ele o proibiu de brincar de índio, se ele cortou a mesada, eu não sei o que tá rolando, você pode até colocar nos comentários qual é a sua hipótese. Só que nós temos que acompanhar e é interessante ver os direcionamentos do Carlos, porque pelo fato dele ser aquele que trabalha com as redes sociais do Bolsonaro, o Carluccio ele dá os direcionamentos e as diretrizes dos ataques dos bolsonaristas e também do Bolsonaro. E nós sabemos que o ex-presidente vai ficar atacando justamente esse ponto da picanha. Esse ponto da picanha vai ser o alvo do ataque do Bolsonaro, da insatisfação popular, porque o Lula prometeu picanha, prometeu cerveja e nós não tivemos nada. Até aquele boboca lá do Cláudio Dantas que saiu do antagonista e foi pra Jovem Pan. Aquele rapaz que fica assim, né, toda hora com a sobrancelha pra cima, a gente tem que aplicar aquela substância, né, a toxina do Botox, pra poder dar uma relaxada, né, porque ele tá paralisado. Ou talvez ele tenha tanto Botox que paralisou a sobrancelha dele assim, que ele começou a 100 dias sem picanha, 100 dias sem cerveja. E assim, é interessante porque esses 100 dias de governo Lula foram 100 dias de reconstrução que nós tivemos. O Lula recuperou Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e vários outros programas sociais que o Bolsonaro promoveu uma grande destruição. A gente sabe, Bolsonaro ficou 4 anos atacando as instituições republicanas e atacando também os próprios ministérios, as políticas públicas. O país foi completamente destruído pelo Bolsonaro. Então, nesses 100 primeiros dias de Lula, o que nós tivemos aqui? Reconstruções. Reconstruções dos ministérios, reconstrução das políticas públicas, para poder dar aí um certo colchão ou uma base para o crescimento do país e o próximo passo do próprio governo Lula. Tanto é que os ataques que os bolsonaristas estão fazendo, isso é muito sintomático e interessante, são ataques não ao governo Lula, mas ao governo Bolsonaro. Como no caso as gafes do Carlos, mostrando que os problemas de Lula hoje são heranças deixadas pelo péssimo governo que Bolsonaro fez. E eu dou para você 2 exemplos práticos disso. A crise humanitária, não sanitária, a crise humanitária dos povos originários lá da região norte. Aquilo foi um problema do governo Bolsonaro, pela destruição das políticas públicas e pela promoção do garimpo. E o que nós vimos também, a tragédia no litoral de São Paulo, por causa das chuvas. Ah, mas isso foi culpa do Bolsonaro? Sim, porque mais de 90% do orçamento da União foi para combater deslizamentos e alagamentos, foram cortados, ou foi cortado durante o governo Bolsonaro. E isso promoveu, claro, todos esses problemas. E nesses 100 dias, muita coisa foi feita, principalmente no Congresso.
Aos pouquinhos, o Lula, como você já viu, eu já expliquei todos os detalhes, link aqui no card, o Lula derrotou o Arthur Lira. O todo poderoso da Câmara dos Deputados hoje não tem mais esses poderes. Aconteceu toda uma articulação dentro do Congresso, principalmente no Senado, envolvendo Renan Calheiros, o Rodrigo Pacheco, para derrotar o Arthur Lira no caso das MPs e para esvaziar o poder dele na Câmara dos Deputados com a criação de um superbloco envolvendo 5 partidos, dentre eles o PSD, o partido do Rodrigo Pacheco, e o MDB, o partido do Renan Calheiros. Então, para aqueles que falam lá, Lula não conquistou nada, como que não conquistou nada? Recuperou os programas sociais e principalmente derrotou o Arthur Lira, que muitos falavam, né, principalmente os bolsonaristas, esses comentaristas de direita que, nossa, não sabem absolutamente nada. Olha, vai ter análise ruim como esse pessoal da Jovem Pan, incluindo o Cláudio Dantas. O Cláudio Dantas e aquele colega dele, o Mário Sabino, como esses caras são horrorosos na hora de fazerem análises políticas. E assim, o Mário Sabino, ele não tem graduação. Pelo menos não encontrei. O Cláudio Dantas até tem. E eles não conseguem fazer uma leitura mínima do caso. São muito, mas muito fracos. E aí, eu quero que vocês coloquem nos comentários uma coisa que eu tenho reparado muito, né? Porque esse assunto da picanha, ele machuca os bolsonaristas, né? Ele pega os bolsonaristas. Você percebe todo o ressentimento do bolsonarista quando ele fala sobre a picanha. É picanha, ia comer picanha. Você vê a raiva dele ali. Eu particularmente tenho algumas dúvidas a respeito da origem desse ressentimento dos bolsonaristas com a picanha. Eu não sei se aqueles bolsonaristas de classe média, eles querem ter a exclusividade sobre o corte. Eu particularmente não gosto de picanha. Não gosto do corte. Mas enfim, tem gente que gosta. Aí ele fala assim, ah não, você gosta de picanha? Coloca aí no comentário. Eles falam assim, ah não, é picanha lá, enganou os pobres falando de picanha. Eu acho que eles querem ter uma exclusividade, né? Até saiu aqui uma saliva, né? Cuidado que o 4D vai voar em vocês, vai ser ungido por ela. Não, porque eles querem ter uma exclusividade, para que eles possam ter uma certa distância, um distanciamento social, para mostrarem que eles não são pé de chinelos, nas palavras deles, né? Então quando o Lula fala da picanha, a população de camadas mais baixas, economicamente falando, podem subir e alcançar essa classe média bolsonarista. Ou porque os próprios bolsonaristas não têm condições de comprar a picanha, então eles ficam revoltados, ressentidos, porque isso é algo inerente do bolsonarismo. Mas você vai colocar nos comentários por que você acha que os bolsonaristas têm tanta raiva a respeito da picanha. É ressentimento de não poder comprar ou eles querem ter a exclusividade sobre o corte? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E eu sei o que você está pensando. Ah, mas o Datafolha mostrou que a rejeição do Lula está alta. O Lula tem uma aprovação de 38% e uma rejeição de 29%. Só que esses resultados do Datafolha, eles são resultados que não são importantes no momento. Não são. Ah, mas o Lula tem 29% de rejeição. Claro, são os bolsonaristas. 29% era o apoio que o Bolsonaro tinha. Então, ainda nós temos o resquício do bolsonarismo, que um terço da população brasileira pensa exatamente igual ao Bolsonaro. A rejeição do Lula nunca vai ser mais baixa do que os 30%. Mas já tem vídeo explicando amplamente esse assunto, link aqui no card. O resultado importante do Datafolha, e aí que está a grande conquista do Lula, é que 80% da população brasileira o defende na hora do embate com a redução dos juros com o Banco Central. Então não interessa se a aprovação do Lula tá alta, tá baixa, porque nesse momento não importa. O que vai importar vai ser lá na frente, quando nós tivermos a disputa municipal e principalmente a disputa de 2026. Ah, mas com relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro ele tá fraco, ele fica... Não, é diferente a situação. O Bolsonaro ele não tinha base no Congresso. Ah, mas os bolsonaristas foram vitoriosos em 2018, mas eles não tinham essa base, né? Tantos que traíram o Bolsonaro. O Lula tem. E nesse momento, o Bolsonaro ele não tinha nenhuma perspectiva de melhora. Nesse momento tem. O que o Lula precisa é do apoio da população para a redução da taxa de juros. Então se você tem 80% da população brasileira que apoia o Lula nisso, você tem também pessoas que acham que ele está fazendo um péssimo governo, que apoiam a redução da taxa de juros. Ou seja, até bolsonaristas, o Lula possui ao seu lado para enfrentar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tanto que o Luciano Heng, que foi um bolsonarista ferrenho, também apoia e defende a redução da taxa de juros. Link aqui no card que eu já expliquei essa situação. Então se o Lula tiver esse número, esse respaldo agora, ele pode reduzir
a taxa de juros e aí a economia vai com toda certeza melhorar. Porque o Roberto Campos Neto, segundo reportagem da revista Veja, não tem disposição para baixar a taxa de juros. O que é um escárnio. O Roberto Campos Neto, ele é ideológico. Ele é ideológico. Quem fala que ele é técnico tá alucinando. Ele é ideológico. Porque as justificativas que ele dá, começou a cortar aqui, mas já tô terminando o vídeo. A justificativa que ele dá para manter a taxa de juros naquele patamar é um grande deboche. Um grande deboche. Mas ele não faz parte dessa frente ampla do governo. Ele é de fora. Ele é do governo Bolsonaro. E ele vai fazer o possível para boicotar o governo Lula. Tanto que ele já tá até falando que a taxa de juros não vai reduzir na próxima reunião do Copom. Então assim, precisa de muita gente nessa frente do Lula, inclusive bolsonaristas, para pressionarem o Campos Neto.